Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui falando de um tema que, ao mesmo tempo, é familiar, por eu ter trabalhado em uma dessas práticas, que foi a fitoterapia, num momento ainda muito distante de ocorrerem esses estudos, né? E, ao mesmo tempo, um tema bastante desafiador, porque as práticas integrativas e complementares, em se tratando de câncer, ainda é um tema bastante recente. Para começar, nós precisamos falar de alguns conceitos, especialmente da... comecei? Obrigada. Do que a gente vai ouvir bastante nos artigos, quando vocês procurarem os artigos a respeito, que é medicina alternativa e complementar, MAC, né? Nós, na maioria dos artigos, a gente vai encontrar eles com o acrônimo de CAM, Complementary and Alternative Medicine, que é um método que não faz parte do tratamento médico padrão, tratamento este baseado em diretrizes clínicas, em evidências, em graus de recomendação, em declarações de consenso, e que é ou utilizado de forma alternativa em vez de, ou complementar, além de um tratamento convencional. Nós temos agora um termo na oncologia, que é a oncologia integrativa. Ele surge em 2000, esse termo foi criado por Robert Weiss, que é diretor do diagnóstico e tratamento do NCI, que é o National Cancer Institute, e que ele define que a oncologia integrativa é um ramo da medicina integrativa que usa práticas alternativas e complementares, mas agora sim baseadas em evidências e de forma integrada com a medicina convencional. Combina, a oncologia integrativa, ela combina a terapia convencional com 5 categorias da medicina alternativa e complementar. As práticas, as 5 categorias seriam as práticas baseadas na biologia, enquanto plantas medicinais, vitaminas e suplementos dietéticos. As técnicas mente-corpo, como yoga, meditação, musicoterapia, arte-terapia. Práticas de manipulação corporal, como por exemplo massagem, reflexologia, exercícios. Terapias energéticas, como por exemplo campo magnético, reiki, toque terapêutico, Qigong. E também os sistemas médicos tradicionais, falando aí dessa medicina milenar, que é a medicina tradicional chinesa, e a medicina ayurvédica, numa proposta de que o paciente tenha, então, uma atenção integral ao cuidado, conforme falou o Rafael, dentro de uma dimensão física e emocional, e eu incluo aqui espiritual. Prova disso é um modelo que já surge orientador para a oncologia integrativa, e esse eu tirei lá do Devita 2015, o livro que acabou de chegar no CEPOM, e que fala da inclusão de várias modalidades de tratamento, incluindo a capilania. As práticas integrativas e complementares, então, elas surgem especialmente no mundo, a partir da Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, em Alma-Ata, onde a Organização Mundial de Saúde ela prevê a incorporação da medicina tradicional na atenção primária à saúde, no sentido de garantir o acesso seguro e racional, especialmente da fitoterapia, porque se observou que 80% dos pacientes de países em desenvolvimento, eles faziam uso da fitoterapia e da medicina tradicional de uma forma genérica nos seus cuidados de saúde. E aí, em 2006, a nossa pesquisa começou antes disso, e foi interessante, porque depois foi até uma surpresa, surge a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, e também, em 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Em 2008, então, surge o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. E aí, várias publicações do Ministério da Saúde no intuito de fomentar o conhecimento a respeito dessas práticas. E aí, um grande avanço foi, em 2008, a criação do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde dentro desse núcleo se prevê a inclusão do médico acupunturista e do médico homeopata. Em 2010 surge também
uma portaria que institui a farmácia viva no âmbito do SUS, e a gente vê hoje um trabalho bastante interessante, especialmente no Norte e no Nordeste, focado nessa possibilidade de atenção. E no nosso município de Florianópolis, em 2010 nós temos a Instrução Normativa número 4 e a Portaria 47, com as normas gerais para inserção e desenvolvimento das PICs, das práticas integradas na rede municipal de saúde de Florianópolis. Então, basicamente, a portaria, ela prevê 4 braços de atuação. A acupuntura, que seria a mais popular, digamos assim, das terapias na medicina tradicional chinesa, aliadas a outras terapias, como Qigong, Treinar, Tai Chi Chuan, meditação, orientação alimentar e o uso da fitoterapia tradicional chinesa. Além disso, a homeopatia, as plantas medicinais e a fitoterapia, e o termalismo e a crianoterapia, também aproveitando a abundância do nosso país em águas termais. Só para ilustrar, eu trouxe aqui um pouco do que são os diferentes sistemas de saúde que estão dentro dessas práticas integrativas e complementares. Nós temos o modelo biomédico, que é o modelo alopático convencional, uma filosofia mecanicista, onde o corpo é a soma de partes, e ele é dualístico também, porque ele entende mente e corpo como situações separadas, trabalha com causa e efeito, não tanto em cuidados paliativos, a gente viu aqui, né? Análise de cada parte do corpo, e ele é alopático no sentido que ele conserta o que está quebrado, neutraliza agentes invasores e basicamente repõe também agentes químicos soltantes. Já na visão da medicina tradicional chinesa e Ayurveda, elas trabalham numa filosofia holística, onde elas entendem que o corpo é maior que as suas partes. Né? Na MTC, a energia é abordada na forma de Yin e Yang, e adição aos 5 elementos. E na Ayurveda, uma pessoa é a combinação de corpo, mente e alma. Todas as partes devem ser tratadas para a melhora da saúde e bem-estar. Enfim, são várias as nuances que mostram a diferença entre sistemas, né? Com esses 2 sistemas, então, trabalhando nas dimensões não somente física, mas social, emocional e espiritual. A classificação também trago a classificação do NCI, de todas as terapias alternativas e complementares propostas e as diferentes modalidades existentes. Tá? Não vou me ater a descrever uma a uma, porque nós temos um tempo bastante limitado. Falando da MAC em sobreviventes de câncer, nós temos um inquérito de saúde nacional dos Estados Unidos em 2007, que ele alarmou um pouco a situação, visto que nos Estados Unidos não existe nenhuma regulamentação, especialmente no que se refere ao uso de plantas medicinais, de fitoterapia. Elas são tratadas como suplementos dietéticos, né? E são todas de venda livre. Então, a fitoterapia não é tratada como um agente de saúde. E aí, eles perceberam que 4 entre 10 adultos, ou seja, 38,3% da população americana, e 1 entre 9 crianças, usam algum suplemento dietético ou terapias mente e corpo nos Estados Unidos. E nós temos também um dado que nos mostra que, um dado de 2009, cerca de 12 milhões de sobreviventes de câncer, de acordo com o NCI, nos Estados Unidos também. Nós falamos dos Estados Unidos porque nós não temos registro, infelizmente, no Brasil. E lá a realidade já é essa, que sobreviventes pós-tratamento oncológico, eles migram de um sistema ordenado para um não sistema. Então, muito diferente do que a gente também vê por aqui. E um dado interessante é que a propensão ao uso, ela difere de acordo com o tipo de câncer. Então, sobreviventes de melanoma e de rim são menos propensos ao uso, e seguramente sobreviventes de mama, isso em todos os artigos aparece, são os mais propensos ao uso. Seguido de ovário, linfoma não Hodgkin, cérebro. O uso é maior em estágios avançados da doença, mas também ocorre em estágios desde os iniciais. E existe
uma subnotificação do uso. E essa é uma grande preocupação. Por que dessa subnotificação? Até que ponto nós estamos dando a verdadeira importância, nós estamos fazendo a anamnese desses pacientes no sentido de investigar a utilização dessa prática. Não somente investigar, como aconselhar, educar e apoiar o uso dessas práticas. Falando nos custos do uso, também o dado americano, da mesma, reportado do mesmo ano de 2007, onde houve esse inquérito, observou-se que são gastos, para esse ano, foram gastos para esse ano 33,9 bilhões de dólares em práticas alternativas e complementares, a grande maioria delas produtos naturais, não vitaminas e não minerais, somente então os fitoterápicos. Aí o NCI também, ele é um dos grandes incentivadores da pesquisa nessa área. Trago aqui também o relatório fiscal 2011, que mostra, na última década, o que foi investido em pesquisas na área, né, por volta de 120 mil dólares ano. E eles trabalham com 9 braços de pesquisas, atualmente especialmente com terapias nutricionais e também com terapias biológicas, que são as que mais são utilizadas pela população americana. Quando a gente fala de prevalência dessas práticas integrativas e complementares, vários são os artigos que falam a respeito. Eu trouxe aqui um pouco diferente, um artigo dinamarquês, que trabalhou com pacientes de câncer em estágio primário da doença e que mostra, como a grande maioria dos artigos, que a prevalência maior é para suplementos dietéticos ou vitaminas e plantas medicinais. Falando em razões do uso, por que os pacientes estão usando, especialmente os sobreviventes de câncer, estão fazendo uso dessas práticas integrativas, a gente primeiro precisa conhecer essa população. E na grande maioria são jovens, com alto grau de instrução, mulheres, renda acima da média e proativos nos seus cuidados. Isso está refletido na grande maioria dos artigos científicos. E as razões de uso? Seria principalmente no manejo de sintomas, como dor, insônia e questões psicológicas, maior controle sobre o tratamento, então o paciente querendo exercer a sua autonomia sobre o processo da doença, né? E melhora da qualidade de vida, melhora da imunidade, manutenção da esperança, uma preferência por terapias não farmacológicas, e aí também fica evidente a busca de terapias que não ocasionem tantos eventos adversos. São pacientes que muitas vezes estão já politraumatizados, né? Necessidades não atendidas pela medicina convencional, a maioria deles por recomendação de amigos e familiares. Eu vou apresentar um pouco dos resultados do nosso estudo, isso também aparece lá. E para a população americana, felizmente, a menor razão, na maioria dos artigos, fica na cura do câncer. Um outro dado bastante colocado nos artigos é a comunicação do uso dessas práticas para os profissionais de saúde. E também, né, profissionais, entendendo aí todos os profissionais, mas aqui a gente tem um artigo sobre a comunicação aos prescritores. Dentro daquela pesquisa do Inquérito Nacional de Saúde, foram utilizados 23.393 participantes, então uma pesquisa bem significativa em termos de amostra. Trabalhou-se com 1.471 sobreviventes de câncer e com um grupo não controle, numa prevalência de uso de terapias alternativas complementares extremamente alta, 65% fazem isso. E observou-se que o grupo de sobreviventes do câncer, ele reporta mais o uso ao médico do que o grupo não sobrevivente. A mesma coisa ocorrendo especificamente em se tratando de plantas medicinais. Mas ainda assim, o máximo reportado não chega a 23%.
ou seja, 80% dos pacientes não reportam o uso aos seus prescritores. E esse é um dado bastante alarmante, porque a gente sabe que essas práticas, quando elas são biologicamente ativas, elas implicam, né, em algum risco também. E qualquer evento adverso, qualquer efeito colateral dentro de uma situação desta, ela vai ser atribuída única e exclusivamente ao tratamento convencional. Aqui eu trouxe um artigo que é de 2009, que foi escrito por uma enfermeira oncológica, e ela cita vários artigos da prática do uso das terapias em sobreviventes de câncer, e só para ilustrar aqui uma de Biltner de 2006, que identificou a prevalência e a correlação no uso de MAC em 2.022 enfermeiras sobreviventes de câncer. Elas usaram técnicas de relaxamento, massagens, vitaminas em altas doses e plantas medicinais. Então, para mostrar que nós também, enquanto profissionais de saúde, estamos fazendo uso dessas práticas, e que a característica desses usuários foram jovens, educados, de maior renda, e verificou-se que os usuários de MAC tinham pior score de qualidade de vida que os não usuários. E são vários os artigos a respeito. Falando um pouquinho, a gente não tem como falar de todas as evidências clínicas para o uso das terapias integrativas. Já existem muitos estudos a respeito, e felizmente hoje existe uma sociedade de oncologia integrativa nos Estados Unidos que está buscando esses estudos. Eu vou mostrar depois o site dela. Se vocês quiserem e tiverem a curiosidade, vocês podem pesquisar. Ela faz um estudo em 2009, onde ela cita todas as terapias e o grau de recomendação, o nível de evidência clínica para o uso dessas terapias. Em 2013, ela trabalha com câncer de pulmão, em 2014 com câncer de mama. Então eu vou mostrar o câncer de mama, começando primeiro a falar não dessa sociedade, mas de uma forma geral, né, da acupuntura, por ser uma das mais tradicionais da medicina chinesa. Os benefícios dela: redução de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Houve uma revisão da Cochrane com 11 ensaios clínicos randomizados. Alívio da dor pós-operatória e dor crônica, de acordo com a maioria dos ensaios clínicos randomizados. Ela tem algum benefício também na redução da xerostomia, da boca seca, induzida pela radiação. Resultados controversos nos fogachos de pacientes com câncer de mama. Uma possível efetividade em reduzir linfedema. Uma possível efetividade na insônia, através de uma revisão da Cochrane, com 46 ensaios clínicos, mas que ela cita que há muitos vieses nesses ensaios clínicos, e é necessário uma metodologia um pouco mais robusta para realmente ocorrer a recomendação. E melhora da ansiedade. Aqui, se tratando de sintomas psicológicos, nós temos a acupuntura no alívio, agora até eu vou ver também, mas sono, ansiedade, qualidade de vida e depressão. Na depressão, eu li alguns artigos, achei bem interessante essa proposta da redução dos eventos adversos que são ocasionados pelos antidepressivos, quando isso para o paciente é uma situação que precisa ser modificada. Nas práticas de manipulação baseadas no corpo, encontrei que a massagem terapêutica, então, para alívio da ansiedade e da dor, tem evidência, benefícios de uso em 2 revisões sistemáticas, com 14 ensaios clínicos randomizados e 12 respectivamente. E a maioria avaliou massagem sueca e reflexologia, mas ainda com a metodologia muito pobre. Algumas recomendações são feitas. Deng e Catlett, que são 2 pesquisadores, a gente encontra muitos artigos deles, eles estão também dentro desses estudos da Sociedade de Oncologia Integrativa Americana, enquanto pesquisadores. E se coloca que somente massagem com toque leve deve ser utilizada em pacientes debilitados.
A pressão forte deve ser evitada em áreas de tumor ou de metástases ou em pacientes com tendência de sangramento. Na questão dos exercícios, atividades físicas e exercícios, existe um benefício na melhora da sobrevida desses pacientes, uma redução da fraqueza, melhora do apetite, especialmente a questão do peso, hoje que foi colocada pela Marília na redução dos riscos, né? E se recomenda no mínimo 150 minutos de moderada atividade ou 75 minutos de vigorosa atividade a cada semana pela American Cancer Society. Em relação aos produtos naturais e suplementos dietéticos, eu trouxe aqui um artigo que fala do uso do gengibre. Ele aparece muito nos estudos, mostrando suas propriedades em reduzir significantemente as náuseas e vômitos induzidas pela quimioterapia na fase aguda, quando comparada com placebo. Então a gente tem aqui meio grama a 1 grama de gengibre dia, o score das náuseas na linha de base, e após o uso dessa meio grama e 1 grama, a gente vê o score bastante diminuído na fase aguda das náuseas, em 2 ciclos diferentes de quimioterapia. No Devita também, nesse livro que chegou pra gente, faz menção, isso vários artigos também fazem menção ao chá verde, Camellia sinensis, na prevenção de câncer de mama e CA gastrointestinal. Estudos que ainda são de caso controle de corpo com resultados variáveis. Então ainda não temos estudos fidedignos com uma boa metodologia que possam realmente conferir essa evidência no uso. Esse é um artigo australiano, um artigo de revisão, que fala dos riscos do uso das práticas integrativas em pacientes recebendo quimioterapia. Recomendo a leitura, é um artigo bastante interessante, mas eu trouxe são as evidências para o uso na quimioterapia em cuidados de suporte, então, para terapias mente e corpo, acupuntura, acupressura, moxibustion, enfim, várias práticas que conferem algum benefício, especialmente no que já é bastante estudado, náuseas e vômitos. E nas terapias orais, o gengibre, que eu falei anteriormente, o uso de probióticos na diarreia induzida pela quimioterapia, nós no CEPOM, apesar de estar aqui, a gente não recomenda. Nós estamos usando os probióticos na diarreia induzida pelo uso de antimicrobianos, aqueles que têm uma alta incidência, né? Mas dentro da nossa equipe de terapia nutricional, nós fizemos um estudo, definimos um protocolo, e para nossa grata surpresa, a gente não evidenciou mais nenhum paciente com diarreia para esses antimicrobianos que têm uma alta incidência desse evento adverso. Infelizmente, a gente, pela assistência, não tem tempo para publicar. E aí também estudo na caquexia, suplemento de óleo de peixe para câncer small cell. Aliás, small cell. Na questão da dor, eu trouxe um artigo na realidade é uma revisão sistemática da China, que traz várias intervenções e cita o nível de evidência, que infelizmente na grande maioria das situações, na dor oncológica, ela vai de baixo, muito baixo ou moderada. Então ainda temos muito a estudar nessa área. E aqui, esse artigo que eu citei da Sociedade de Oncologia Integrativa, então esse é um artigo de 2014, que ele já define os graus de recomendação para as terapias integrativas em CA de mama. E mesmo assim, vindo da sociedade, a gente tem aqui no nível A, então, recomenda a modalidade, a grande certeza de que o benefício é substancial, e vai até o nível D, que não recomenda. Então, nós temos aqui, como nível A, somente o uso da yoga na depressão e no humor. Temos também, é importante salientar, a não recomendação do uso do aloe vera na radiodermite e do ácido hialurônico também. E também a questão da soja, acho também bem importante que
há toda uma cultura de uso da soja nos fogaches. Em relação à assistência, que já existe em oncologia integrativa, são pontos do centro, são os grandes centros que já fazem trabalho nessa área. Nós temos aqui, por exemplo, a MD Anderson, que faz uma triagem através de um médico especialista na área, e ele vai migrar o paciente de acordo com as suas necessidades para as diferentes práticas que o serviço, que o centro oferece. A mesma coisa o Memorial Sloan Kettering Cancer. E aqui, como eu falei, não na questão da assistência, mas na questão do fomento a toda a equipe dos profissionais de saúde até os pacientes, o site da Sociedade de Oncologia Integrativa, que está trabalhando com as evidências na área. Muitas vezes nós, enquanto profissionais, eu me coloco nessa condição, enquanto farmacêutica, nós temos dificuldades em buscar estudos que falem sobre as plantas medicinais, sobre os benefícios delas, sobre as indicações clínicas dela, e especialmente sobre as interações medicamentosas, que é o que a gente procura quando a gente vai individualizar o tratamento. Então eu apresento esse site, que é bem interessante, bastante simples, traz as referências, faz toda uma monografia de várias plantas medicinais, e trouxe aqui a questão da camomila, que nós usamos como enxaguatório na mucosite. E a gente tem estudos em hamster que mostram benefício na mucosite induzida por Sinquefield. Mas os dados em seres humanos ainda são muito conflitantes. Então, é difícil recomendar algo onde ainda não tem estudos, né? Maiores pesquisas são necessárias. E aqui também a gente pode mostrar que nem sempre o natural não faz mal. Nós temos várias interações medicamentosas das plantas. A maioria hoje dos livros de interação medicamentosa, inclusive brasileiros, nossos que são traduzidos, eles já trazem essas interações. E no caso da camomila, ela é um inibidor de CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 e CYP3A4, que é a principal enzima do citocromo P450 envolvida no metabolismo, a gente vai ver aqui, dos antineoplásicos. Ela interfere com o uso de anticoagulantes, com o uso de imunossupressores, com o uso de sedativos. Então é importante que nós, enquanto profissionais, nos resguardemos dessas informações antes de indicar uma terapia. Nós sabemos que os antineoplásicos, falando da fitoterapia agora, tá? Especificamente, que os antineoplásicos, eles apresentam uma estreita janela terapêutica, ou seja, o hiato entre o limite efetivo e o limite tóxico é muito pequeno, e qualquer alteração na sua concentração plasmática pode promover uma implicação clínica. Sabemos também que o uso concomitante, isso colocado por artigos, de terapia antineoplásica e fitoterapia, ele pode potencializar um mínimo de 27% de interações clínicas relevantes. Nos Estados Unidos, um dado um pouco antigo, mais de 100 mil mortes por ano ocorrem por interações medicamentosas, e lá a maior parte delas pelo uso de plantas medicinais. Independente disso, a gente sabe que nós temos um grande arsenal terapêutico na oncologia que provém das plantas medicinais, do isolamento de substâncias ativas, de seus alcaloides, como no caso o etoposide tendo posido pelo podófilo, a vinblastina e a vinorelbina, que originalmente foi usada para tratar a diabetes, que depois passou-se a usar, então, especialmente na onquematologia, paclitaxel e docetaxel, que é o Barontecultax brevifolia do Canadá, né, porque é extremamente utilizado, e irinotecan e topotecano, provindos da Camptoteca acuminata. Quando a gente fala em interações planta-medicamento na oncologia, as principais são as interações farmacocinéticas. E as principais interações farmacocinéticas são através do metabolismo hepático, especialmente pela CYP3A4. E aí a gente tem vários antineoplásicos, citei alguns deles,
que utiliza essa enzima como substrato para o seu metabolismo. E vários medicamentos de suporte que também são utilizados na oncologia que utilizam essa enzima para o seu metabolismo. Nós também temos interações farmacocinéticas pelo metabolismo por enzimas de fase 2 e por outros mecanismos, quais sejam biodisponibilidade oral, excreção hepatobiliar, intestinal e urinária, especialmente pelas proteínas transportadoras de fármacos e em especial a glicoproteína B. Então, a utilização das plantas medicinais com os medicamentos, ela pode promover uma inibição enzimática. As plantas podem promover uma inibição enzimática, aumentando a concentração desses fármacos e gerando um risco de uma toxicidade medicamentosa. Em contrapartida, nós temos plantas que são indutoras enzimáticas, que vão reduzir a concentração plasmática dos fármacos e com uma consequente perda ou redução da resposta terapêutica. Aqui só para ilustrar várias enzimas metabolizantes envolvidas, então, como substrato para os antineoplásicos, várias proteínas transportadoras e os antineoplásicos envolvidos. Eu trouxe a interação provavelmente mais conhecida, mais estudada entre as plantas medicinais e os antineoplásicos. O caso do hipérico, também conhecido como erva de São João, que é um antidepressivo de leve a moderado, e o irinotecano, que é um antineoplásico utilizado para o câncer de cólon reto, também com pulmão. Nessa situação, a hiperforina, que é o constituinte ativo do hipérico, lá no interior dos hepatócitos, ela vai se ligar ao receptor pregnante X, assim, de uma forma bem simples, ativando esse receptor, que por sua vez, após a sua ativação, ele vai se ligar ao receptor ácido 9-cis-retinoico, formando um heterodímero e vai possibilitar uma superexpressão da CYP3A4. Essa superexpressão, então, ele atuando enquanto o hipérico, enquanto um forte indutor enzimático, ela vai modificar o metabolismo do irinotecano, que ele tem como metabólito ativo SN38, para uma forma inativa que é oxidizada, em até 42%. O que isso vai acarretar? Uma redução da eficácia terapêutica. Nós temos estudos falando do hipérico com imatinib, onde aumenta o clearance do imatinib em 53%. Nós temos estudo do grapefruit com etoposino, nós temos estudo do alho com docetaxel. São vários estudos, como eu não poderia trazer tudo, apenas citei o mais conhecido. Mas também temos alguns riscos envolvidos no procedimento cirúrgico, onde nós temos aí alterações cardiológicas, inibição da agregação plaquetária, no caso do alho, do ginkgo, até do ginseng, enfim, uma série de situações de implicações clínicas no uso das plantas medicinais, de algumas dessas plantas medicinais, no procedimento cirúrgico. E aí esse estudo ele traz até um guideline de descontinuidade de uso para cada uma dessas plantas. Mas, genericamente, a Sociedade Americana de Anestesiologia ela recomenda interromper o uso 2 a 3 semanas antes de qualquer procedimento cirúrgico. Eu trago um pouco agora só para ilustrar do nosso estudo. Fiz um estudo iniciou em 2006, foi até 2007, no segmento de um ano. Nós trabalhamos com 235 pacientes do CEPOM. Desses 235 pacientes, 127, ou seja, 54% dos pacientes estavam em uso concomitante de tratamento convencional e de plantas medicinais. Nós encontramos até 7 plantas em uso ao mesmo tempo. Uma pequena fatia que estava em uso das plantas e no momento da nossa entrevista inicial, elas não faziam uso de qualquer tratamento. Nós trabalhamos com plantas medicinais nesse estudo e com o que chamamos de PPM, produtos à base de plantas medicinais, que seriam a fitoterapia, a homeopatia, as preparações artesanais, as preparações industrializadas, mas que não eram caracterizadas como medicamento, por exemplo, sucos de babosa, A gente viu muito isso, xaropadas de babosa também, os chás, os infusos, os decoctos, enfim.
todas as possibilidades de utilização das plantas medicinais. Encontramos 60 diferentes tipos de plantas medicinais, em especial na expectativa da cura do câncer. Depois vocês vão ver que o nosso estudo foi o que mais apareceu: a babosa, o pau pelado e a graviola. Foram as três mais em relação à cura do câncer. Encontramos 31 produtos à base de plantas medicinais também, né? Temos aí o ipê roxo, uma forte indicação por um centro espírita também, a graviola, que eles utilizavam o suco, a folha para fazer o chá, então eles utilizavam durante todo o período do ano. E aqui para ilustrar alguns produtos que nós detectamos na pesquisa que foram utilizados, aí o aloe vera em gel, né, um produto de uma distribuidora bem conhecida, até tinha uma médica nossa oncologista também utilizando. E aqui isso nos chamou demais a atenção, a questão da graviola em cápsulas, onde no rótulo de uma farmácia de manipulação de Florianópolis, ela continha indicação como antineoplásica. Isso é incrível, mas acontece. Nas razões do uso, os pacientes eles colocavam mais de uma razão na grande maioria das situações. A principal, infelizmente para nós, foi a cura do câncer. Quase 60% dos pacientes buscando essa possibilidade. Então, uma expectativa muito acima da realidade, né? Indicações de uso, na grande maioria, por familiares e amigos, como também encontra-se na maioria dos artigos internacionais. Fonte de informação, a maioria, 51,8%, não procurou qualquer tipo de informação. Esse também foi um dado alarmante. Nós tivemos ali, nós mostramos, eu tentei até identificar na época, levamos para o laboratório da UFSC, mas não conseguimos identificar, porque nós tínhamos pacientes usando plantas, em extratos de plantas, mas sem qualquer óbvio, sem qualquer identificação. Eles não sabiam o que estavam usando. A fonte de obtenção, então, dos chás normalmente cultivam, né, e os produtos à base de plantas das farmácias e as clínicas. Tempo de uso, evidenciamos um uso bastante crônico, mais de 2 anos, que aí então você tem um paciente mais propenso, né, a eventos adversos, então 32% dos pacientes com mais de 2 anos de uso de plantas medicinais. Na informação ao médico, não diferente dos outros estudos, nós encontramos que 76,4% desses pacientes não reportaram o uso aos prescritores. E 74,8% iniciaram o uso após o diagnóstico, então mostrando que o uso teve uma intenção de complementar o tratamento convencional, na maioria das vezes. Concluindo, gente, eu acho que nós precisamos nos despertar para essa modalidade, né? Para nós alcançarmos o desafio de respeitar a portaria que veio lá de 2006, de trabalhar com elas numa perspectiva integrativa. E para que isso aconteça, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estudar, precisamos conhecer as características e as razões do uso nos sobreviventes do câncer. Isso é essencial para a educação e aconselhamento desses pacientes. Nós precisamos identificar, avaliar e registrar as terapias usadas para cada indivíduo. Esse foi um dos maiores problemas na nossa pesquisa, não havia qualquer registro. Nós tínhamos, até eu lembro de um caso com os senhores que a gente tinha um registro de evento adverso e nós tínhamos um paciente usando várias plantas e aquele evento poderia ter sido atribuído à planta e na realidade o tratamento convencional foi substituído. Então a gente tem que ter essa mentalidade, né, de fazer a anamnese levando em consideração essas práticas. Aconselhar a respeito dos riscos e também dos benefícios, porque não são só riscos, né? Das terapias complementares e das reais expectativas a respeito desse uso. E lembrar sempre que a maioria dos pacientes não reportam o uso espontaneamente, geralmente porque não são questionados a respeito e pelo receio de julgamento dos profissionais de saúde. Faz-se necessária a disponibilidade de uma base de dados, às vezes eu converso com os demais profissionais, eles colocam isso, a gente não tem onde buscar, uma base de dados com informações sobre as interações entre plantas medicinais,
suplementos nutricionais, de produtos alimentícios com os medicamentos antineoplásicos e suporte. Existem algumas dessas bases de dados já nos Estados Unidos e no Reino Unido. Até teve uma dos Estados Unidos que eu me cadastrei, até hoje eles não, eu não tive acesso, mas é uma base bem interessante, OncoRx, o nome dela. Maior atenção e financiamento de pesquisas na área que possibilitem a implantação da oncologia integrativa. É isso que a gente busca, né? Com terapias que ofereçam o tripé que todos nós queremos, de qualidade, segurança e efetividade. É isso. Agradeço a atenção.